Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 14 de março, e antes de começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Antes de eu falar do gráfico em si, lembrando da novidade que eu estou com vagas abertas para minha quinta turma, depois de 6 meses sem abrir vagas, então as vagas estão abertas. Eu anunciei aqui no YouTube em forma de vídeo e também nas minhas outras redes sociais como fazer para se inscrever. E também detalhes da mentoria, como a estrutura, programação, valores, conteúdo e etc. Então, caso você queira participar, recomendo que veja o vídeo aqui no meu canal do YouTube. E para se inscrever, você precisa preencher um formulário de cadastro, tá? Então, veja o vídeo ou acompanhe minhas redes sociais, beleza? Bora lá então pro gráfico. Começando aqui pelo setup das linhas no índice, no dólar, o setup atualizado, né? Então as linhas aqui a gente passa a olhar agora nos 5 minutos. A gente teve o teste, infelizmente estopou aqui depois, demorou para estopar, mas depois não testou de novo não. Então 5 minutos só houve praticamente um toque com stop. Já em relação ao índice, setup das linhas, o setup das linhas, infelizmente, a única que foi testada foi a região de compra, mas todas estopadas. Então, uma das operações, né, que eu cheguei a fazer aqui no índice, a primeira delas foi a operação de compra por causa da linha, nessa região aqui, e acabou sendo estopada. E aí, testou de novo aqui e também estopou. Então, as linhas não foram interessantes hoje. Já em relação à regra de coloração do Renko no dólar, a gente teve aqui a primeira cor foi de venda, a gente não faz nada. Quando trocou para compra, estava na cara das linhas, se eu não estiver enganada, estava bem próximo, mas chegou a andar uns 6 pontinhos. A venda aqui foi um ruído, acabou estopando, e quando trocou de novo, aí essa aqui andou bastante. Então, se fosse entrar em todas que acionaram, acionou uma aqui, acionou outra aqui, acionou essa aqui. Então, 3 vezes, sendo que uma foi stop. As outras duas, pelo menos, a primeira andou pouco e a segunda andou bem mais. No geral, interessante em relação ao dólar. Mas aqui no índice que a gente teve hoje, a primeira cor foi de compra. Quando trocou para venda, aqui era 9 horas, então não teria dado tempo. O movimento ficou vários blocos aqui de 9 horas, por causa que tinha notícia, né? Então aí o movimento teve um pouco de volatilidade. Demorou para trocar de cor. Quando trocou de cor era aqui. Infelizmente nessa região eu acabei fazendo a operação, tá? A segunda operação do dia foi por causa do Renko e também porque estava próximo da linha de compra, mas não andou. Aqui tinha confluência para travar mesmo o preço, eu sabia disso, eu sabia do risco, mas eu estava achando que com a troca de cor poderia andar até um pouquinho a mais, acabou não andando. E aí eu não cheguei a inverter a mão só porque inverteu para venda, mas teria andado bastante aqui, uns 700 pontos. E essa aqui já é do fim do dia, já não vale a pena. Então, no geral, infelizmente a venda não teria dado tempo, né? Por causa que aqui era 9 horas, então foi volatilidade da abertura. A compra estopou e a venda aqui andou. Essa aqui já é fim do dia, então até desconsidero. Então, agora em relação ao gráfico temporal de candle, 5 minutos, hoje eu vou falar do índice antes, porque o dólar tem uma coisa importante para falar. O índice aqui que a gente teve, a gente tinha notícia, né? Então já tivemos uma volatilidade na abertura. Avisei ontem que poderia acontecer isso. Foi um gapzinho de alta, mas nós tínhamos todas as médias irrelevantes. Mas lembrando,
Eu acho muito importante a gente analisar sempre tempos gráficos maiores, né, para a gente ver o que está acontecendo. E aí eu falei, né, ontem na revisão, que o gap de sexta-feira foi preenchido. O Ibov não tem gap, né? O futuro aqui que tem. Mas o gap foi preenchido aqui, então nós tivemos o topo ontem. E aí eu falei que no macro, o macro ainda está muito forte para romper esse fundo aqui, só que esse fundo tinha chegado de forma esticada na sexta. A correção foi feita e estava com cara que hoje poderia ser um dia talvez travado, indo mais para queda. E aí nos 60 minutos a gente tinha aqui, se eu for olhar em relação às médias, não tenho nada a falar em relação às médias, porque foi uma correção até forte, mas aí se for olhar por troca de polaridade, essa região aqui do gap é uma região forte de suporte, de resistência, desculpa. Aqui então fez esse movimento, fez um fundo duplo, cravou o alvo desse fundo duplo aqui e aqui é a região de troca de polaridade. E se eu marcar em relação à retração de Fibo desse fundo com esse topo, por exemplo, primeiro nível aqui, região também. E aí, só para mostrar aqui, se eu pegar o fundo duplo jogando para cima, próximo de primeiro alvo também o topo de ontem. Então, região de trava aqui nós tínhamos. E se fosse olhar em relação às médias, vamos olhar mais aqui na média de 9. Como que a gente estava vendo? Média de 9, linha azul, tá? Para não confundir aqui. Houve o rompimento dessa região, houve a troca de polaridade, só que não estava conseguindo subir mais com aquela força toda, porque aqui era a região de trava. E se a gente for pensar em relação ao Ibov, o Ibov aqui que não tem gap, o que o Ibov estava fazendo? Ontem ele chegou, então, a subir, rompeu essa máxima aqui dessa barra 47, que foi de sexta-feira, né? Fechou o gap. E fechou um candle com rejeição, possibilidade de formar um 1, 2, 3 aqui de venda. Então, hoje o cenário estava muito mais para ser de queda. E não só por isso, mas se eu olhasse os 5 minutos, eu falei que eu queria muito mais o cenário... assim, não queria que o cenário voltasse para essa região aqui, ó. Essa região é lateral. Aqui, inclusive, pode ficar amanhã, tá? Uma região chata. O melhor que a gente pode ter é essa região desse fundo. Aí eu falei, eu acho muito difícil do preço querer cair. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, né? O fechamento aqui. O preço, acho difícil, né? Querer cair, criar uma tendência e chegar a tempo aqui de dar alguma operação. Acho difícil. Se isso acontecer, não vai ser uma super tendência, vai ser complicado de operar. Porque aqui é a região interessante para a gente, uma pré-tendência macro, confirmando o oco do Ibov, etc. Então, a possibilidade do preço aqui, já que estava formando também uma figura afunilando, tá? Inclusive, fechou afunilando. E seria tomar alguma direção, poderia ser para cima ou poderia ser para baixo. Possibilidades muito fortes de ser para baixo. E aí foi, né? Então, a gente teve aqui o primeiro candle de força vendedora, tá? Eu vou puxar, dar um zoom depois. Mas aqui mostrando, a gente teve depois troca de polaridade dessa LT aqui que foi rompida. Depois fez esse movimento. Tô mostrando como que foi no geral, no dia aqui. Então, a gente teve o rompimento, o mais importante dessa figura aqui, do macro. Só que agora, o cenário que a gente tem, é um cenário que tem a LT ali daqueles topos. Agora, a gente não tem mais essa LT daquele fundo ali, só que a gente passa a ter essa outra LT aqui, mostrando que ainda é um canal que pode ser uma grande bandeira de baixa. Então, o movimento tá bonito no macro, só que aí os 5 minutos começa a ficar mais difícil. Porque nós tínhamos o quê? A média de 200. Média de 200, em torno dela tende a ficar complicado. O primeiro candle do dia foi um candle de força vendedora, confirmando que às vezes o primeiro candle ele pode ditar a direção do dia, e acabou ditando a direção do dia. Médias, menores, todas sem tendência. Eu só tinha a 200 junto com a LT que estava passando aqui. E aí o primeiro candle já testa a região a 200, já testa a LT, não estava esticado, faz um pullback. Não vejo como um gatilho, nada a ser feito aqui, começa a ser uma trap zone, tá? Trap zone aqui. E aí o movimento começa a ter uma reação de força compradora, porque a gente teve uma notícia 9,6, notícia 9,6 Estados Unidos. Nós tivemos aqui uma reação compradora, mas que travou exatamente no 61 de retração do dia. Travou na retração do dia e voltou. Até esse momento aqui eu vejo alguma coisa das médias, trap zone, quem tá ganhando? Eu não vejo nem 20, nem 50, nem 80, nem 200, eu não sei. Porque aqui a primeira barra do dia foi muito forte, a gente tem que considerar isso uma barra elefante. A correção tá demorando e tá respeitando metade da barra. Então, por enquanto, por barra, eu vejo força vendedora. Aí o movimento foi, testou 61, respeitou, voltou. Aqui, testou de novo o médio 200 e formou um engolfo.
Um engolfo aqui podendo talvez formar um fundo duplo do dia. Fundo duplo do dia. Só que esse fundo duplo, se eu dar um zoom aqui e olhar do dia anterior, olha o gráfico branco que estava formando aqui. A gente tinha aqui no dia anterior essa região de troca de polaridade, que estava junto com a média 200 passando aqui pra gente, mas também nós tínhamos um ombro, cabeça, e aí a primeira barra do dia, o segundo ombro foi muito bonito. Então nós estávamos na fase do segundo ombro, nós tínhamos um oco aqui, confirmando esse padrão de reversão com aquela questão do fechamento de gap, de ontem, etc. Então tinha cenário de queda, mas também no dia estava querendo subir. Só que aí vem a importância da gente analisar tudo, né? A gente, se for olhar por média, eu não via nada que ia ser feito. Mas eu acabei fazendo operação de compra pelo setup das linhas. Setup das linhas eu tenho que ignorar qualquer outro fator. E aí acabei fazendo operação de compra aqui nessa região, sabendo que com médias não tinha nada para ser feito, sabendo que price action aqui poderia até ser um fundo duplo do dia, mas eu estava operando dentro de um oco também. E a gente aqui no fluxo, já aproveitando para mostrar, esse movimento que estava tentando romper a máxima aqui, então olha o tanto de rejeição, 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 rejeição. Várias vezes tentando, né, confirmar o fundo duplo aqui. Essa região é extremamente importante. Todo esse movimentozinho que estava tentando ir e não ia, a gente tinha o fluxo como? Nós não tínhamos apoio aqui da XP. Como assim não tinha apoio da XP se ela estava dando liquidez? Ela estava dando liquidez. Se o movimento é para subir, deixa eu mudar de cor aqui. Se o movimento é para subir, então é compra, né? A liquidez dela tem que ser o quê? De venda. E ela estava fazendo o quê? Tanto no 2, quanto no 5, quanto no 10, estava na liquidez de venda. Tinha liquidez aqui pra gente. E a UBS, né, que geralmente ela entra a favor do movimento que vai romper, ela estava comprada. A agressão, o movimento tinha então tudo para subir. Só que aí que as pessoas não entendem. As pessoas falam que a gente tem que entrar ao contrário da XP, né? Só que se fosse olhar em relação a hoje, a XP ela estava vendida. A XP estava vendida tanto de forma passiva quanto de agressão nessa hora aqui. E aí se a pessoa pensasse em compra como eu fiz por causa do setup das linhas e outras pessoas talvez fez porque é fundo duplo, não sei o quê, teria estopado, porque aqui essa regra de que a gente tem que entrar contra a XP não teria dado certo, porque não é entrar contra a XP, é entrar contra o movimento da ordem passiva, mas desde que ela esteja a favor da agressão. Como assim? A ordem passiva tem que estar, por exemplo, na venda e a agressão na compra. Ela também ajuda as tendências, parece que não, mas ela está sempre lá agredindo, ajudando o movimento. Várias tendências ela está. Então precisava como aqui? Isso aqui não podia estar negativo. Sabe por que isso aqui indicava? Porque a XP é a corretora que mais movimenta em todos os ativos praticamente, ações, tudo que vocês foram pensar aqui na B3. Ela está sempre participativa. E aí, se a gente está querendo compra aqui, a UBS está comprando, que legal, a UBS está comprando e a XP está dando liquidez para ela, ótimo. Só que a XP também, ao mesmo tempo, na outra mão, lembrando que a XP são várias pessoas operando, pessoas físicas, tesouraria, etc. Nós temos aqui ela também entrando de forma de agressão, ou seja, ela não estava em parceria com a UBS nessa hora. E aí, quando as duas não andam junto, é muito complicado o movimento. Inclusive, é um dos exemplos de slide que eu dou lá na parte de fluxo da mentoria também. E aqui aconteceu o quê? Não entrou a favor da UBS, a XP conseguiu, a própria XP conseguiu o movimento. E aí, nesse fundo aqui, quando começou a romper a mínima, começou a quebrar, então, a possibilidade do fundo duplo, e nós passaríamos a ter a possibilidade agora de um topo duplo de continuidade junto com o oco que estava rompendo aqui. E aqui tinha muita ordem de liquidez. E começa a fazer aquele cenário, né, que quando tende a romper a média de 200 de forma verdadeira, antes tende a acumular, pegar força para conseguir romper, porque a 200 é a média de 20 dos 60. E aí o preço conseguiu romper. E aqui nessa região, aí começou, a UBS entrando junto, o movimento favoreceu, deixa eu ver se eu tinha uma imagem aqui de fluxo nessa hora, não. Mas aqui começou, a UBS, a XP de forma de agressão, a XP começou a dar liquidez, eu consigo mostrar aqui pela evolução no tempo, deixa eu mostrar, aproveitando aqui, a UBS e XP. Nesse movimento de queda aqui, que foi a partir de 10h20 até meados aqui de 10h45, mais ou menos, e que nós tínhamos aqui em relação à evolução no tempo. O movimento aqui, a UBS,
foi o topozinho dela aqui, ela estava quase zerada, ela entrou com muitos lotes na venda até 10,55. Ela entrou na agressão na venda, sendo que aqui atrás, ela estava na compra. Ela estava na compra, mas a XP não estava ajudando ela. E esse movimento de queda, a XP saiu aqui de quase 10 mil contratos de forma comprada para quase 28 mil. O movimento de pica aqui, deixa eu desenhar, então. Nós tivemos aqui a agressão da UBS e a XP dando liquidez. Aí sim, e aquele movimento que travou no fundo foi a inversão. A UBS foi para compra e a XP foi para venda. E detalhe, outra coisa importante também de ressaltar. Desde a abertura do dia, se fosse somar todos os estrangeiros, categoria estrangeiro, nós tínhamos eles posicionados como aqui no índice? Linha verde, ó, desde o início do dia, venda, venda, 9,50, venda. Então, por mais que o preço, a UBS estava tentando comprar aqui, ela ainda estava no saldo do dia vendedor, somando cheio e mini. E essa linha aqui é muito interessante, porque então a gente vê que não dava para subir porque ainda o estrangeiro não estava comprado, e ele que direciona o movimento. E só foi por volta ali de umas 11 e pouco começando a talvez inverter, mas o foco aqui foi o início do dia realmente, pensar em compra. Eu sabia que estava extremamente perigoso. E já tinha abertura do à vista aqui ainda. E a abertura do à vista veio contra o meu movimento, porque eu tinha que pensar em ações que pudessem subir. E aqui às 10 horas aconteceu o quê? Nós tínhamos só Petrobras subindo, porque IFNC e Vale estava caindo. Aí é foda, né? A gente contar só com a Petrobras. E aí o movimento não aguentou. Caiu, rompeu o fundo, pensar em reversão aqui não tem critério nesse candle 20 ainda. O movimento rompeu o fundo de novo e chegou nessa região aqui desse suporte, né? Que é um pavio muito importante do dia anterior, uma defesa forte, lembrando, né? Pavios aqui. Pavios, agora pavios. Essa região forte aqui de suporte. E também, se eu fosse considerar, era uma resistência. Resistência não, retração. Uma retração dessa região aqui. Mas enfim, para pensar em reversão agressiva, eu tinha gatilho, pelo 5 não tinha risco retorno. Aí eu tô indignada, porque eu não filtrei por 2 minutos. Não reparei aqui a possibilidade de 1, 2, 3 de compra. Fiquei só enviesada nos 5 minutos. E não dei atenção. O 2 poderia ter sido gatilho e outro possível gatilho aqui também. Mas esse aqui tem que ser stop no fundo, tá? Não é na própria barra, não. Ambos tinham risco retorno na hora para média 9. Não reparei por 2 minutos. O preço simplesmente subiu. Mas detalhe, outra coisa muito importante aqui. O que fez travar o preço também, né? Muito importante a gente marcar a primeira barra para baixo. Primeira tendência ali. 100% do dia, região bem forte. Alguma outra coisa aqui, 0,5% de baixa. Então, era região de confluência para reversão. Eu, infelizmente, não me toquei nisso. Bobeei pelo 2 minutos. Eu fiquei olhando só os 5. Estava em operação ainda, eu acho, no dólar. E desviei a atenção aqui. Então, foi um equívoco realmente bem tenso. Porque andou bastante. E aí, o preço simplesmente teria pego as parciais tranquilamente. E subiu aqui, nessa região. Essa região aqui eu fiz a compra pelo Renko. Ai, nossa, mas a posição no gráfico tá horrível. Tá horrível, horrível. Médias, nossa, movimento voltando forte, tudo ruim. Tinha suporte, tinha resistência aqui na frente. Não tinha nada de médias assim para favorecer, nem price action. E o movimento, essa volta aqui foi tão forte que aqui começa a ficar feia a tendência. Porque se a tendência estava bonita no início do dia, quando essa volta aqui quebrou esse último fundo, pode esperar. Se for um dia de tendência, vai ficar bem chato. Com rompimentos falsos, umas voltas quebrando as médias. Seria bem melhor essa volta aqui ter travado aqui, né? Aí as médias ainda estariam em tendência. Mas, né, não foi. E aí, do nada, o movimento veio, começou a voltar. Médias aqui, não vejo nenhuma ainda com tendência. Doji, rejeição. Volta e chega na região desse fundo, respeita esse fundo, que é um suporte importante do dia, e acaba rompendo e pega a liquidez. Aí esse movimento 64 foi forte, por quê? Porque muitas pessoas podem ter comprado, né, posicionado stop aqui no dia e acabou pegando liquidez, e não só por isso também, era também um fundo aqui do dia anterior, então tinha bastante liquidez. E o movimento caiu, até que de forma esticada, só que aqui já não tem critério para reversão, não tinha risco retorno. Se eu marcar da primeira barra para baixo de novo, a gente tinha aqui quase região de 161, último alvo do dia cravado. E o movimento volta tudo, assim, muito rápido aqui, confirmando para mim
que não tinha tendência das melhores, né? Nós tínhamos aqui um movimento caindo em tendências fracas ou tendência agressiva, né? O retorno é uma tendência agressiva. Esse retorno quebrou esse último fundo, esse retorno quebrou esse último fundo, seria bem melhor tendências assim, né? Então, não é uma tendência fácil de analisar, ainda mais com médias. O preço sobe de forma esticada, e aqui começou a ter oportunidades, mais de uma de setup, até comentei no WhatsApp na hora no grupo. Eu não estava mais na frente da tela, mas tinha região aqui, eu tinha que marcar, poderia tanto retração do dia quanto dessa última pernada de baixa. Tínhamos aqui região de retração, média 50 estava em tendência, poderia ser gatilho 75, foi estopado. Poderia ser gatilho 78, foi estopado. E aí o preço subiu de novo, chegou na VWAP, região do 80 aqui, pelo 2 minutos, ainda com as médias de 80 em tendência, né? Nós tínhamos aqui 1, 2, 3, que o 2 aí teria risco retorno para 20, parcial obrigatória. Essa teria andado aqui. Deixa eu tirar a retração. Então, te teria dado 2 ruídos aqui com stop, mas stop curto. Aqui, por exemplo, stop de 100 pontinhos. Aqui, stop de 100 pontinhos. E aí, essa daqui, o stop já estava com quanto? Opa, já tinha marcado, peraí. Estava com stop maior, 120. Parcial aqui, praticamente 1 para 1. A gente sai da metade da mão. E depois a gente faz aqui 61 de retração, que estava aqui embaixo. Cravado, 61 de retração. O movimento simplesmente respeitou essa força compradora e começou a voltar. Na hora que eu vi, estava com cara de ser até um fundo duplo, querendo formar aqui no fim do dia. Mas, por causa das ações estarem fechando 17 horas e o futuro ainda ficar funcionando até 18h30, acaba que o volume depois no fim do dia cai bastante, formando aqui uma mini derivazinha que não conseguiu confirmar esse fundo duplo do dia. Então, no gráfico branco, a gente teve aqui o rompimento, né, dessa região muito importante da troca de polaridade do início do dia. Teve essa força vendedora muito forte. Houve a anulação dessa força vendedora. Essa queda aqui foi muito feia mesmo. E aí esse movimento de alta até posso considerar que teve força compradora, mas eu acho que demorou muitos candles. Poderia ter sido mais rápido esse movimento, então nem vou marcar. E aí teve essa oportunidade aqui, mas se for olhar para o LT ou outra coisa relevante, até posso enxergar que tinha LT desde o topo do dia anterior. Ó, topo, topo, topo aqui, uma região, mas não foi tanto útil assim. Então, possíveis operações, essa aqui, infelizmente, essa eu bobeei feio. Bobeei muito feio. E essas duas aqui deram. 3, né, na verdade. 2 gatilhos aqui e um gatilho aqui. Cheguei a fazer operação de compra por linha aqui, estopada. Cheguei a fazer operação de compra por renco e achando que ia tocar na linha e ia voltar a subir, mas não tinha contexto nenhum. Eu só entrei por causa realmente de algo que é tipo setup pronto. Entra, independente do que está acontecendo. Entrei por causa disso, porque contexto não tinha. Não tinha contexto. Deixa eu ver como mais que eu tenho que falar do gráfico. Acho que é do índice, só isso. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária. Mostro minha trajetória na Flow de Trading. Com vídeos com temas muito importantes. Eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal. Vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Agora eu vou falar do dólar antes de falar de macroeconomia, então, porque o dólar tem coisa importante aqui, uma aulazinha prática do que eu já tinha ensinado na teoria e acontecendo hoje. O que a gente teve no dólar aqui? Lembrando o movimento antes. Eu tinha marcado, lembrando lá do diário, LT, LT, caixote. Sendo que o preço estava nessa região de afunilamento. E olha só, hoje fechando aqui na LT superior. E aí o movimento ontem fechou bem próximo da LT inferior. Se eu for ver pelo diário, olha o tanto de candle feio. Feio, feio, feio. E aí o movimento do dia hoje, nós tínhamos aqui, lembrando, né, nós temos o gap aberto aqui de sexta-feira. É uma região que pode tanto respeitar, quanto também ser rompida, porque não é uma área que teve negociação, é uma região vazia. É um gap, não tem negociação aqui. E aí o preço abriu como? A gente abriu aqui, a gente tinha notícia, lembrando, 9 horas, né? O primeiro candle foi de rejeição, fechou acima da VWAP, e aí poderia pensar em setup da VWAP.
Aqui por volta, aqui mais ou menos umas 9h15, tínhamos possíveis gatilhos aqui pelo 2. Deixa eu puxar. Foi pelo 2? Não, foi pelo 5. Por exemplo, o candle 5. Mas, para pensar no candle 5, quando fechou, 5 minutos depois tinha notícia de 9h30. Então, o setup da VWAP não rola com notícia depois. Ainda bem, teria volatilidade. Teve a volatilidade, fechou o gap. E aí o movimento voltou forte. E aí é importante mostrar aqui o que aconteceu. Voltou forte, rompeu o fundo. Esse rompimento não houve um rompimento com barra de convicção, foi um rompimento com barra de rejeição, fechando ainda na região dentro do primeiro candle do dia. Foi um candle que testou o gap aberto aqui. Então, um gap aberto que não tem área de negociação, ele é um vazio. Então, é muito fácil de conseguir ter defesa de ambos os lados. Pode ter uma agressão muito fácil para cair, quanto também uma agressão muito fácil para subir. Não tem, como é que fala? Tipo, liquidez aqui de negociação. E aí, o movimento simplesmente... agora, vamos analisar a questão de volume. O que a gente teve aqui? Início do dia, volume bem fraco. Eu não vejo, assim... Quem gosta de operar candles por volume, para mim, isso aqui não é nada. E aí teve o volume nessa barra normal porque tinha notícia. E aí veio a barra 8, maior do que a barra 7, com volume menor. Eu vejo alguma coisa? Nada. Só que aí começa a análise interessante. Nós tivemos aqui a barra 9 de rejeição, uma barra até grande, né? Uns 7,5 pontos. Volume até grande, mesma coisa que a barra anterior. Detalhe, aí já começa, vamos analisar aqui. Mas importante adentrar sobre o assunto de quem que começou a introduzir essa teoria, né, da lei do esforço versus resultados, que é o Wyckoff. Não é óbvio que eu não estou querendo ser superior a ele contradizendo, mas eu vou refutar o que ele afirma, né, com prática e explicação, e muitas pessoas aplicam isso aqui no mercado de Forex e outros índices com fluxo, né. Pessoas que operam price action e volume financeiro lá fora, os gringos. Eu aprendi essa análise com os gringos. Vídeos no YouTube. O que a gente tem aqui? O Wyckoff fala que a tendência deve ser confirmada pelo volume. Então, vamos supor que nós temos um movimento assim. Como que o volume deve ser confirmado? A mesma coisa, nós temos que ter um volume que seja crescente na pernada de impulsão, decrescente ou parado no volume, na perna de pullback, né? Outro volume crescente na impulsão, um movimento de queda do volume ou parado na perna do pullback e outro volume crescente aqui na perna de impulsão. Para quem adota em relação ao candle e volume em si, candles de ignição, né? Candles de ignição grandes, barras grandes, devem também ser confirmados por volumes grandes, volumes expressivos. E aí, então, por exemplo, quem opera focado mais no candle, não fica focado nessas tendências, sempre fica guardando esses movimentos de volume grande, candle de ignição. Por isso que eu cheguei até a ver alguns traders, né, que estavam falando que não entraram nesse fundo do dólar porque o volume não estava confirmando o candle. Só que aí eu vou entrar contra essa afirmação, porque nem sempre a gente precisa de volume para confirmar. Porque esse volume financeiro aqui, ele é uma soma de tudo que foi negociado. Ele não vai falar para mim quanto que foi negociado de venda, quanto que foi negociado de compra. Ele vai fazer uma soma. E pior do que isso, esse volume financeiro, ele soma tanto que houve de ordem passiva quanto de agressão. Então ele pega tudo e fala para mim o volume financeiro. Eu não acho que volume financeiro dita tendência, porque a gente pode ter a tendência, vamos supor, que num candle específico, né, um candle aqui um candle comprador com o volume alto, aí eu posso afirmar que, aqui é um candle que tem muita gente querendo comprar. Eu não posso afirmar só por causa que o volume financeiro está comprador e forte, porque aqui talvez seja um player específico com muito volume financeiro. E aí um player específico nem sempre carrega o movimento, então eu nunca vou conseguir saber os detalhes das informações por trás do movimento só com o volume financeiro. E aí essa questão de ter que esperar o volume confirmar a tendência ou confirmar o candle também é outra questão. Aqui, vamos supor, o que a gente teve? O volume desse candle aqui foi um volume alto. Então, o que eu consigo interpretar? Que muitas pessoas, aqui eu consigo interpretar isso, que muitas pessoas, e também players importantes, estavam aqui nesse candle. E que houve realmente maior presença dos vendedores, de forma de agressão. Só que esse candle seguinte aqui já muda todo o cenário, porque a barra, para mim, já é uma barra de rejeição.
E é uma barra grande. Somando de máxima a mínima é uma barra grande. Só que é uma barra de rejeição. Por que de rejeição? Porque o corpo é pequeno. E a sombra é grande. Aqui é quase um doji, um long leg doji. Só que o volume foi praticamente o mesmo volume que essa barra. Então, como assim duas barras diferentes com o mesmo volume? O que isso quer dizer para mim? Que nessa barra aqui já não tem totalmente uma presença forte dos vendedores. Aqui mostra para mim que os compradores também estão atuando. Que também estão atuando e defendendo, porque conseguiram fazer movimento aqui nesse candle. Porque esse candle antes ele estava positivo, depois ele chegou a ficar muito negativo e depois fechou de rejeição. Então, para mim, tem briga dos dois lados. E aí, depois de um cenário como esse, de repente vem uma barra linda como essa aqui, a 10. Linda, 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 linda. Quase não tem sombra. Sombra foi nos últimos segundos do candle. E o volume dessa barra aqui, vejam bem, menor do que a anterior, que menor que a outra. O volume estava decrescente. O que as pessoas do Wyckoff, né, conseguem interpretar aqui? Isso aqui não é reversão de tendência, porque esse volume aqui deveria ter sido maior do que as barras anteriores, porque aí sim a pessoa compra e é reversão de tendência. Eu já não analiso o volume dessa forma, porque para mim, se o volume é menor e o estrago foi tão grande quanto essa barra aqui, por exemplo, quer dizer o quê? Cadê os vendedores? Aqui já começou a inverter a situação. Pode ser que tenha sido rompimento falso, os vendedores estão invertendo a mão, ou também está aparecendo um fluxo comprador forte, tanto faz. A questão aqui é, cadê os vendedores? Cadê? E se essa barra aqui fosse uma barra de rejeição? Aí eu não consigo ver nada nessa região. Eu só quero afirmar isso aqui, falar sobre essa questão do volume, que foi um dos contextos para eu ter pensado em fazer essa operação. Aqui nessa região, então, o fato de ter rompido, né? Pega um pouco de compra mais barato. É um gap aberto. Rompeu aqui a mínima, mas rompimento falso. E veio a barra seguinte com um volume menor que as últimas duas anteriores. O volume está decrescente. E aqui uma barra com estrago grande. Eu posso, então, pensar que aqui não tem vendedor mais. Beleza, mas o que mais que eu tenho junto com isso? Que eu não vou ficar fazendo compra só por causa disso. Isso é uma análise que eu tenho, assim, separada. Agora eu tenho que usar outras, né? É muito importante isso. Aí a gente começa a juntar as outras análises aqui. Tem a questão de ser um padrão de candle interessante, 1, 2, 3 de compra. Tem a questão de que essa barra aqui anulou praticamente metade dessa barra vendedora, muito importante isso. Então ela anulou metade do movimento vendedor da notícia. Mas também vem a questão aqui. Nós temos uma LT passando, uma LT desses fundos aqui. Como assim? Que LT que é essa? 60 minutos, para não confundir, não bagunce aqui, porque tem algumas anotações. Acompanhe aqui o olho, ó. Então, nós temos aqui esse fundo, essa região desse fundo e também testou esse fundo. E tinha também esse fundo aqui, né, do gap aberto. Então, tinha isso. E aí, se eu marcasse em relação a esse último espelhamento, mas isso aqui nem foi tão relevante assim, tinha também a questão de ser o último alvo, beleza. E o que mais aqui? Vamos ver o que eu anotei. Confluências, né, de suporte. Tínhamos aqui gatilho de contratendência, beleza. Volume baixo, que é de convicção, ausência de vendedores. Era uma região de suporte bem interessante do preço travar. Então, ó, bem interessante mesmo. E aí, a questão que eu falei na hora. Nossa, o dedo tava coçando. Eu não tinha entrado de primeira. O dedo começou a coçar. Nossa, eu quero comprar. Porque o movimento aqui, nós tínhamos aqui no outro viés aqui que também tinha no diário. O que o diário tava com cara que ia fazer? O diário tá louco para testar essa máxima aqui. Eu já falo já tem um bom tempo. Olha o que o diário fez hoje. Naquele fundo que a gente estava pensando na compra. Foi um movimento que parece que foi só para pegar um ponto de compra mais barato e começou a subir. E olha só, engolfou o dia anterior, engolfou o movimento de terça-feira e quase que engolfava o movimento de segunda, fazendo aqui um padrão maravilhoso de pullback, tá? Mas óbvio que isso aqui agora com o gráfico parado, depois de fechar o movimento todo. Mas esse fundo aqui é interessante porque na hora eu falei assim, eu tô operando contra tudo que eu backtestei. Como assim? Porque o meu operacional, para quem... Lembrando que eu estou gravando isso aqui também para postar no YouTube, né? Para quem não sabe, ele é muito conservador. Eu preciso entrar com critérios.
eu estou falando do gráfico temporal médias, não aqueles setups das linhas e do Renko. Aqui, uma reversão agressiva tem que ter todos os critérios. Uma operação de pullback tem que ter vários critérios. E isso aí é backtestado. Eu pego exemplos e backtesto. Tá, eu tenho resultado, consigo ter noção, todos os critérios, beleza. Mas isso aqui eu não consigo, porque isso aqui é price action puro. Eu não consigo, porque eu estou operando contra médias. E as médias são a base do meu operacional. E eu estou operando contra elas. Então aqui foi um operacional que eu tenho certeza que daqui a alguns meses, quando eu for anotar e ver esse dia de hoje, eu não vou entender porque que eu fiz essa compra. Porque não entra em nenhum dos backtests meus. Nenhum. Nem de contra-tendência, nada. E aqui foi uma operação realmente do dia na hora que tinha confluência, a questão do volume analisado, sabendo que eu estou operando contra médias e a questão do risco-retorno. Sabendo que eu não tinha risco-retorno para máxima, mas que eu tinha pelo menos para a região do ajuste que não tinha sido testado, outra coisa que eu estava de olho. Mas é aquilo. Tem uma diferença muito grande no meu operacional. Eu não faço essas operações aqui só por achismo. Eu preciso ter critério. E essa operação eu não consigo montar critérios para fazer backtest. Qual critério que eu vou colocar? 4 toques de LT, um gap aberto, um volume que é baixo, com a barra maior de convicção, contra média. Eu não consigo. Porque pode acontecer N probabilidades no dia a dia com esse tipo de setup aqui, quando é price action puro. Então eu prefiro quando tem médias. Então, só comentando, importante ressaltar, e até pra mim mesmo, quando eu for rever esse vídeo aí no futuro, eu entender por que eu fiz essa operação. E o movimento foi subindo, região de parcial obrigatória era o ajuste, e o movimento aqui não deixou de subir, o movimento estava muito forte, chegou a 10,5 com a abertura do à vista norte-americano. Houve esse movimento muito interessante, maravilhoso aqui de força compradora. Aqui eu já tinha marcado a primeira barra para cima, vi que tinha pego aqui 161. Fiz a parcial obrigatória nessa região, tá? Quando estava voltando essa barra aqui. Era região também de FIBO, se eu marcasse. O movimento foi bem forte nessa abertura. E essa abertura aqui com 10,5 foi o movimento do rompimento, tá? Rompimento da mínima do índice. Então, na hora que pegou velocidade o índice, o dólar também pegou. Então, foi maravilhoso esse movimento aqui. E aí, quando começou a fechar o gap, eu já estava de olho nesse diário aqui, que estava querendo... Eu estava imaginando que ia fazer isso aqui, esse movimento de engolfar. Beleza. O movimento subiu, e aí começou a falhar topo. Aqui não vejo nada de operação, está na região da 200, faz um pullback, gatilhos falsos, e aí tem esse 30. Esse 30 aqui também até fiquei um pouco assim de olho, mas pelo dólar e ter tido essa rejeição aqui nesse fundo, e região 200, melhor não fazer. Confirmou, estava até comentando que poderia estar formando aqui um ombro, cabeça, ombro, micro. Só que lembrando, operacional figura, né, de price action de reversão é mais perigoso do que de continuidade, porque tem travas. Tem travas no dia. E a trava do dia acabou sendo VWAP 50% e troca de polaridade. Respeitou aqui, o movimento começou a voltar, foi buscar o topo, fez pullback, mas aqui as médias eu já não vejo a 9,20 tão interessante, porque já estava meio flat a 9, aí cruzou para baixo, cruzou para cima, testando muito a média, gap entre candles. Então, infelizmente, eu não vejo isso aqui como gatilho. Talvez se fosse um cenário no índice, poderia ser, porque o índice fica mais bonito, essa questão de não ter gap entre candles, um volume melhor dos candles, médias ficam mais abertas, bonitinhas. Aqui no dólar a gente tem muita quebra de médias, assim, do nada. Então, no índice a gente não consegue ver muito esse movimento, demora. Quando tem, é porque é um movimento agressivo. Mas depois, durante todo esse movimentozinho aqui, olha como que ela ficou mais retinha. O dólar não, se fosse o dólar ia ficar toda quebrada, essa média de 9, ia fazer uns movimentos assim, bem louco. Ficar bem louco aqui o movimento, então não gosto muito. E aí fica tocando demais, tocando, não consegue romper a máxima, até rompe, mas rompimento falso. Voltou, buscou essa região aqui. Posso considerar retração? Nem posso, porque nem chegou a testar. Travou no meio do nada e o preço começou a voltar a subir. Quando voltou a subir e chegou a renovar a máxima aqui, nós já tínhamos a possibilidade de estar subindo já em forma de canal. Então, nós tínhamos aqui um fundo, outro fundo, outro fundo. Topo, topo, topo. Então, 3 toques aqui, possibilidade de canal. O preço chegou nessa região. Essa região aqui, por que teve esse candle de volume? Do nada, sendo que já era parte da tarde que não estava tendo volume.
Candle de liquidez, candle que pega o stop da galera. Pegou o stop de quem colocou na máxima do dia anterior. Aqui era a máxima, pegou. E também beliscou essa região da resistência da terça-feira, só que a máxima de terça não estava aqui, a máxima de terça estava aqui em cima. O movimento faz um pullback agressivo, preenche os critérios, mas não é gatilho de compra por N motivos. Estava em canal, aqui não tinha risco retorno para topo do dia e nem foi acionado. O movimento começa a subir de novo com candle de rejeição, 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 até que tem esse candle aqui 83. O candle do 83 testa a máxima de terça, cutuca a região quase de R$5, faltando um ponto, mas não consegue ir. A região de R$5 ainda é muito forte, tem muito volume. E quebrou essa região e finalizou aqui, inclusive, ó, eu não tinha reparado, mas o último candle dia, o candle do leilão, pegou a região de R$5. Pegou não só os R$5, mas pegou aí a liquidez da máxima de terça e também cutucou aí a máxima de segunda-feira. Então, o movimento aqui é bem importante do finalzinho do dia, mas ao longo então do dia acabou subindo em forma de canal, respeitando até aqui mesmo, no último candle do dia, um canalzinho. E o movimento aqui de operação, realmente a gente acabou cravando aí o fundo do dia. Se tivesse carregado aqui, ia ser bem complicado de carregar isso aqui tudo, porque os retornos, os pullbacks, né, do canal estavam sendo muito agressivos. Imagina, onde que eu ia proteger isso aqui? Não era melhor eu proteger neste fundozinho, não? A não ser que a pessoa colocasse stop no fundo, né, deixasse o preço andar. Mas como é que eu ia saber que ia ser um dia assim? O dia só começou a confirmar que seria realmente de alta quando começou a romper essa máxima aqui. Aí lá no diário começou a formar esse engolfo maravilhoso que tá com cara de ser continuidade, inclusive para amanhã, tá? Voltando para cá, então gatilhozinho nesse fundo, explicado a questão também do que eu tenho que falar sobre o volume e teoria de Wyckoff, lei do esforço versus resultado. E bora agora em relação à macroeconomia. E falando sobre a questão de fluxo, aproveitando aqui, olha a imagenzinha do dólar. Desde o início do dia, nós tínhamos aqui o estrangeiro até vendido. E aí o movimento ficou interessante depois de 10 horas, quando 10 horas inverteu para compra, né? E aí começou a aumentar a mão. E 10 horas foi o movimento aqui do rompimento da máxima. Então, eles estavam até vendidos até o fundo do dia, mas eles inverteram aqui na máxima do dia. Só para mostrar que o cruzamento, então, o local foi para venda e o estrangeiro foi para compra e aumentou a mão na compra. Então, já mostrei essa imagem aqui. Agora a questão de macroeconomia que a gente teve aqui. O que o movimento fez, né? Abertura. 9 horas já teve uma notícia muito estranha. Alguns analistas não estão entendendo isso aqui. Eu também vi, foi assim, muito estranho. Mas vamos ver, né? Inclusive do mês anterior foi revisado, mas olha isso aqui. Vendas no varejo, anual e mensal. Estavam esperando um valor e veio muito maior, gente. Isso aqui é absurdo. E aí, isso aqui é um perigo, por quê? Vendas no varejo alto quer dizer que o consumo está até alto, né? As pessoas estão consumindo, porque isso aqui é varejo, não. Varejo. E aí, consumo aumentando, tem um problema a respeito da questão da inflação, porque a inflação ultimamente no Brasil ela está aumentando também, tá? Nesses últimos meses a gente está tendo uma alta do IPCA aqui, a inflação. E aí vem aquela interrogação, será que o Banco Central vai continuar esse ritmo? Vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas depois teve inflação ao produtor nos Estados Unidos. E lá veio também acima do esperado. Nossa, mas só uma diferença de 0,1 já é algo que é tenso? Sim. Qualquer valor lá já é complicado, porque essa inflação aqui tende a repassar ao consumidor no futuro. E aqui reforça a tese de que não deve reduzir juros agora no primeiro semestre. Já está começando já a projetar para o segundo semestre. Inclusive saíram uma notícia, dizem, na hora eu estava até comentando, nossa, o que pode ter sido esse movimento de queda do índice e tal, e aí a gente até, deixa eu ver, eu acho que foi hoje, que horas que o Dudu mandou, 10h55 isso, 10h55 aqui, ele tinha mandado a questão que, deixa eu abrir aqui no navegador, mas eu acho que esse movimento aqui não foi um movimento disso, foi um movimento normal mesmo, de liquidez e tal. Que a chance do Fed cortar juros até junho tem leve queda. Então, ou seja, as pessoas estão diminuindo as apostas para junho. Estão começando a aumentar, talvez até para o segundo semestre. E aí, se aumenta para o segundo semestre, quer dizer que tem juros por mais tempo elevado nos Estados Unidos. E se tem juros mais tempo elevado lá, é melhor para o dólar. E aí a gente acabou tendo como o dólar hoje lá fora?
Olha a disparada do dólar aqui, deixa eu ver, diário. O dólar hoje teve um dia de alta, alta forte. E eu tava comentando ontem que tava bem estranho essas barrazinhas aqui, bem tranquilas, e hoje a alta foi forte. E aí o dólar acabou subindo aqui também, países emergentes também as moedas foram desvalorizadas, o dólar subiu. E teve um movimento bem estranho durante o dia, eu falei assim, gente, esse movimento não tá normal. Esse movimento não tá normal, que não tinha notícia, era esse aqui, ó. Do nada, o S&P começou a cair, não era notícia. Olha aqui o movimento forte. E esse movimento parece que não, mas você dá um zoom aqui, olha isso, movimento forte. E aí o DXY, desde 10,55 aqui, não parava de subir. Ah, hoje foi dia de alta, depois ficou travado. Mas o foco aqui, o S&P, não sei que aconteceu isso. Mas enfim, pode ter sido um movimento normal mesmo lá. Só que o VIX também começou a subir essa hora. Fiquei até preocupada, porque VIX alto quer dizer também dólar para cima, né? O índice do medo, aversão ao risco. Hoje foi um dia de alta, chegou até no topo aqui. Outra coisa também que influenciou o dia de alta para o dólar e queda para o índice. Hoje teve alta nos juros, porque eles estão precificando juros por mais tempo elevado. Juros curtos, longos, todos aí acabaram subindo. E essa barra aqui, parece que não, mas gente, essa barra aqui é muito forte. E acaba deixando os índices no mundo meio no risco, né? Meio vermelho. Meio não, às vezes até muito vermelho. E o dólar acaba valorizando mesmo. E aí, o que a gente tinha também para piorar, né, a situação? Nós tivemos o minério de ferro caindo mais um dia seguido. Mais um dia seguido e puxou a Vale. Sendo que a Vale não para de cair ultimamente, né? Então, se a gente for olhar o gráfico aqui, eu tenho que tirar o Ctrl+J, ativar, na verdade. Ctrl+J, Ctrl+K. Ela não para de cair, infelizmente ela rompeu essa região dessa lateralidade aí, então ela tá caindo mais. Tem região de mais altos para chegar ainda, então tá triste e ela puxa muito, puxa muito. E se eu for olhar a DR da Vale, gente, a DR da Vale é muito importante considerar, tá? Às vezes é muito mais do que o nosso próprio ativo. Tem que considerar o minério de ferro commodity e a DR. Olha como que está aqui o mensal da DR da Vale. Olha essa... Não, se eu fosse para pensar em scalping do mensal, que é impossível, né? Scalping mensal, não sei nem como faria esse tipo de operação. Eu faria venda aqui, ó. Eu faria venda nessa região para pegar a liquidez desse fundo e pegar um pouco do movimentozinho. Imaginando que isso aqui não fosse tempo gráfico mensal. O movimento está voltando para patamares aqui da região de 2021. Aqui está formando um triângulo descendente para piorar a situação. Então a DR da Vale não está legal o cenário, não está. Barras aqui fortes, essa também do mês agora de março também forte. Tá com cara de rompimento desse fundo e o minério de ferro lá fora não para de cair. Isso no mensal, agora no diário aqui, olha o horror aqui o diário. Vários dias de queda. Tudo isso eu tô falando para quê? Porque a Vale é importante. E aí se a Vale tiver esse cenário de queda, vai confirmar pra gente o que eu falo aqui do Ibov. O Ibov confirmar pra gente o cenário do ombro, cabeça a ombro, com LT aqui, né? Essa região tá fazendo um pivôzinho para romper. E aí a gente tem a Vale para cair a longo prazo, a curto, longo prazo, curto, médio prazo. A gente pode ter esse movimento aí puxando o Ibov. E o petróleo? O petróleo teve um dia de alta. E isso aqui é importante falar. Alta, rompimento dessa região, dessa linha. E a Petrobras não subiu, ela estava subindo, mas não conseguiu. Ainda por motivos internos, muita coisa de politicagem. Infelizmente a empresa sente muito nessa questão. Só que aí, o que acontece? Se o preço sobe do petróleo, a refinaria, né? A Petrobras tende a subir o preço. Só que numa empresa que a politicagem toca, a caneta sempre está interferindo, não sei se vai ter esse aumento, porque a defasagem no preço atual, olhem aqui a defasagem. Gasolina, tá? Defasagem 14%, ou seja, 45 centavos, que tinha que aumentar para ficar em paridade com o mercado internacional. Diesel, 37 centavos. Isso aqui nos principais polos. Mas é uma média de 0,45 centavos, 49, 38, 37. Então, é bastante coisa. Imagina anunciar, já estou até vendo. Petrobras anuncia aumento de 45 centavos na gasolina, nas refinarias, né? E diesel de 35 centavos, vamos supor.
Nossa, vai ser um caos porque infelizmente as pessoas não entendem, né, que por trás aqui do preço existe a commodity e a commodity está subindo, tá? Está subindo aqui e aí puxa, não só aqui, mas o mercado internacional de petróleo. E aí, se a Petrobras não repassar esse valor para o consumidor, quais são as consequências? Primeiro, que ela vai estar recebendo menos lucros, menos lucro. Tem a questão que ela não é bem vista em relação aos investidores estrangeiros, porque vê que é uma empresa que está interferindo na caneta, ou a política de preço. E se fosse uma empresa que sempre ficasse em paridade com o mercado lá fora, ela poderia ser bem vista, sem dedo de politicagem. E tem essa questão recente dos dividendos, né, para piorar a situação. Então a empresa não está bem vista. E aí junta Vale, Petro agora para piorar também. E agora não só sobra o setor bancário, né? Só sobra o setor bancário para tentar segurar o índice. Aí o setor bancário não tem commodity, não tem como eu falar, nossa, commodity de setor bancário, dinheiro. Não sei como vai ser. Então é só o setor bancário que a gente tem que ficar de olho todos os dias para ver como que está reagindo. E aí uma coisa que eu comentei um tempo atrás sobre o dólar estar bem travado, né? Não só eu, mas várias pessoas falam, pessoas com certificados, enfim. E tem dados comprovando, né? Cheguei um tempo a mostrar que a volatilidade está bem baixa. E quando a volatilidade chega nesse patamar que não chega a 10 anos, tende a indicar que a volatilidade vai aumentar e aí vem o porquê. Por qual razão no mundo ou interno isso vai acontecer? Porque aí depois tem que ter as notícias, né? O dólar tá disparando porque, sei lá, houve impeachment. O dólar tá disparando porque tiraram o presidente da Petrobras, não sei o que, da Conselheira da Vale, que lá fora acontece, mais um país entrou em guerra, não sei o que. Tem que ter algum motivo depois para justificar o que o gráfico estatística já estava falando antes. E aí, alguns pontos aqui que esse cara aqui chegou a postar, que eu achei bem interessante, algumas coisas eu não entendi, não sei, que vem chamando a atenção dele. Por exemplo, fluxo cambial. O fluxo cambial está positivo até agora, março. Nesse ano, tipo, está entrando mais dinheiro aqui do exterior, mais dólar, no caso, então. Está positivo em 5,31 bilhões. Aí, por que eles estão entrando? Por que está tendo esse fluxo cambial até positivo? Mas bem menor que no período do ano passado. Outra coisa aqui, a volatilidade do dólar que eu falei agora mesmo. Tá no menor patamar dos últimos 10 anos. Está muito, assim, pouco volátil. A gente não está vendo muito range de máxima e mínima. A gente está vendo essa dificuldade de operar, não eu, mas vocês, muitas pessoas, mas está comprovado. Estatisticamente, por gráfico, está no menor patamar dos últimos 10 anos, a volatilidade baixíssima. E as moedas emergentes também estão com essa volatilidade em patamar mínimo histórico. Não é só aqui, é peso mexicano, por exemplo. E aí um tipo de dinâmica que mostra que essa calmaria pode estar próxima do fim. É como se tivesse sobrevendido e na hora daqui a pouco vai começar a ficar agitado do nada. O que vai acontecer para ficar agitado? E aí tem a questão de contas públicas, né? O cenário aqui complicado, né? Está deteriorando e sem qualquer sinal de ajuste. Essa questão dos swaps cambiais é um pouco complexo de eu entender. Eu sei mais ou menos que a questão é que o Banco Central está ainda muito elevado no dólar, mas eu não sei explicar por que isso talvez seria ruim num cenário de alta volatilidade. A questão que mais? A questão da disposição dos fundos. Fundos locais, tá? Continuam com posição relevante de apostas na queda do dólar versus real. Tipo assim, os fundos estão apostando que o dólar vai cair. Mas esses mesmos fundos, os bonitinhos, ao invés de manter suas posições vendidas, já que eles acreditam que vai cair, eles estão praticamente aproveitando para zerar. É como se eu estivesse apostando, falando assim, gente, entra na venda do dólar. E eu largo minhas operações de venda. Eu deixo vocês caírem no buraco, mas faço o que eu falo, não faço o que eu faço. E aí estão zerando, aproveitando para zerar essa oportunidade. Aí, ó, na Bolsa de Chicago, os gestores vêm zerando desde o final de 2023 as apostas na alta do real. Ou melhor, isso aqui fica confuso, né? Melhor falar assim, apostas na baixa do dólar, para ficar mais fácil.
Então, os gestores lá da Bolsa de Chicago já estão tirando suas apostas de que o dólar vai cair aqui, desde o final de 2023. E aí, tem a questão também que o Roberto Campos Neto, né, no final do ano, o mandato dele vai ser concluído e vai ter mudança, né? E essa mudança, infelizmente, pode ter algum dedo de politicagem. Então, é um anozinho bem complicado. E outra coisa também interessante para ressaltar, que durante a pandemia, a gente, inclusive o Banco Central daqui, recebeu um prêmio, né, de uma ótima atuação, de ter reduzido os juros antes de todos os países na pandemia, de ter aumentado antes que todo mundo, ter sido assim extremamente perfeito e certeiro nessa questão da taxa de juros. Só que a gente está numa situação que a gente bobeou muito. Por quê? De acordo com esses dados aqui, normalmente a gente não acompanha o ritmo dos juros nos Estados Unidos. A gente aumenta antes e abaixa antes os juros. Então, depois eles fazem o movimento. Foi assim na pandemia, foi assim outras vezes. Então, a gente tende a reagir antes, porque a gente sabe que os efeitos aqui, as consequências serão muito piores do que lá. E a longo prazo, muito maior do que lá também. E aí, nós não estamos tendo essa diferença de apostas para juros. Normalmente, nossas apostas ficam bem diferentes. Só que desde aqui de finalzinho desses últimos dias aí, parece. O que a gente está tendo aqui? Uma mesma precificação de juros, tanto para o dólar, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. E isso aqui foi uma das coisas que esse cara aqui comentou, ó, sobre o diferencial de juros, porque geralmente a gente tem uma diferença de juros aqui e juros lá. E a gente não está tendo essa diferença, a gente está tendo um patamar pequeno de diferença. E aí fica difícil a atratividade, porque se a gente não tem diferença, então aqui acaba sendo igual aos Estados Unidos. Se aqui está rendendo talvez a mesma coisa que os Estados Unidos, né, a longo prazo a precificação, para que eu vou colocar dinheiro aqui? Né? Aí tem essa diferença. É importante ter a diferença, né? E não a gente ficar andando igual a eles. A gente tem que aproveitar o movimento antes. Aí tanto é que tem essa faixa aqui, ó. Que essa teoria diz? A gente deveria ter aproveitado o movimento do ano passado e reduzido o mais rápido possível para aproveitar o movimento da diferença, porque enquanto lá estaria aumentando, nós poderíamos ter reduzido mais, mas tem consequências nisso. Mas enfim, a questão é que a gente não fez a tarefa de casa nesse ponto, agora eu não sei o que vai acontecer, porque nós estamos com nenhuma diferença em relação aos juros dos Estados Unidos, olhando na questão de a longo prazo, curto, aqui 10 anos, por exemplo. E aí, o que o Banco Central vai fazer? Aqui a inflação está começando a aumentar aos poucos. Os Estados Unidos vai começar a reduzir talvez só no segundo semestre. A gente vai se manter no mesmo corte ou a gente não vai, talvez vai ter alguma mudança? Roberto Campos Neto vai sair esse ano. Eu não sei o que pode acontecer. Agora em relação a amanhã, focando amanhã mesmo, o que a gente tem amanhã? Notícia? Tem notícia. Zona do euro tem algumas, China também, 9 horas, importante, tá? Vai ter o movimento do gap e o primeiro candle já precificando esse movimento. Depois a gente não tem aqui nada 9h30 que faça movimento, mas a gente tem 10h15, 11 horas pode ser que movimente. Esse aqui já é... esse aqui toda hora fica mudando, tava falando que ia sair ontem, e depois tava saindo hoje, aí agora amanhã, então não importa. Não tem movimento aqui amanhã de notícia 9h30, mas tem 9 horas, 10h15 e 11 horas aqui. E aí, amanhã tem outra coisa muito importante. Vai ter vencimento quádruplo de opções. Fudeu. Porque vai ter tanto vencimento simultâneo de opções sobre ações, índices, futuros de ações e futuros de índices, olhando em relação a Brasil e Estados Unidos também, tá? Lá também tem vencimento amanhã. E aqui também tem vencimento sobre ações. Então, mais um dia aí. Não sei como. Isso aqui pode trazer movimentos bem estranhos. E outra coisa, deixa eu ver o que mais que eu tenho que ressaltar. A questão aqui sobre como que fechou, né? A gente acabou tendo, então, as blue chips em campo negativo, small caps também, e os DIs acabaram positivando bem no fim do dia. Ó. 1% de alta acaba puxando o dólar para cima e o índice para baixo, junto com os juros lá fora. Então, a gente está fazendo o mesmo movimento que os juros lá fora, dos Estados Unidos. Tomar muito cuidado com o movimento do minério de ferro amanhã, tá? Porque talvez pode ter repique de alta, a Vale pode ter um repique de alta,
Aí vem a questão, como que a Petro e a FNC vão estar. Outra coisa, deixa eu ver o que mais que eu tenho que ressaltar. Era só isso então, só isso que eu tinha que ressaltar. E vamos ver como que vai ser o dia de amanhã. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Também comentem aí embaixo o que vocês acharam da minha aula sobre volume financeiro aqui dessa operação. Vocês sabiam disso do volume financeiro? Vocês tinham essa interpretação do volume financeiro ou vocês pensavam como o Wyckoff ensina, que tendência deve ser confirmada pelo volume? Então, espero que tenha agregado esse ensinamento que eu falei sobre volume financeiro junto com a questão de fluxo. E comentem aí embaixo também o que vocês acharam do dia. Foi um dia bom de operações? Foi um dia ruim? E é isso. Amanhã eu volto aqui para a revisão do dia.